Vamos dar uma olhada no seu mês de março através dessas cartinhas mágicas aqui do tarô. Então, cola comigo até o final do vídeo que você vai sair daqui com muitas orientações, conselhos, previsões para o seu mês de março que está chegando logo logo, né? E lembrando também que isso daqui é uma leitura, obviamente, coletiva, tá? Então ela vai pegar a energia de todo mundo que está chegando nesse vídeo. Se você chegou é porque tem mensagens para você também, mas é importante filtrar aqui as mensagens, porque a leitura coletiva não é tão precisa, obviamente, como uma leitura feita na sua energia. E, inclusive, se você quiser uma leitura feita na sua energia, hoje, no dia que está sendo publicado esse vídeo, tá? Se for no dia seguinte que você estiver vendo, ainda dá tempo também. Corre lá no meu Instagram, que tá com a caixinha de conselho mensal aberta, tá? Lá você consegue ver uma leitura completa por áudios com 5 cartas sobre a energia do seu mês de maneira particular, tá bom? Você também pode me seguir no Instagram e esperar as próximas caixinhas que eu tô sempre abrindo por ali. Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa, né? Vou descer aqui a câmera para a gente acompanhar um baralhamento, tá? E logo logo eu volto a câmera para cima para a gente conversar a respeito da leitura. Então desculpem a bagunça de sempre, que tá sempre uma bagunça aqui, mas o importante é a funcionalidade, né? Então vamos lá. E desculpa, eu sei que tem gente que me critica por eu ficar embaralhando as cartas de tarô dessa forma. Mas, gente, fui eu que comprei, eu que paguei. É mais prático embaralhar assim. Eu prefiro. Mistura mais as cartas. E é isso aí. Vamos lá, então. Energia de março. Leitura coletiva aqui. Para o pessoal que acompanha o canal Renan Mote Tarô. Vamos lá. Primeira carta vai mostrar você em março. Uau, que maravilha, hein? Depois vamos ver a parte do corpo, que é trabalho, dinheiro, saúde. Vamos ver a parte do coração, que é vida afetiva. Vamos ver a parte das conexões interpessoais, comunidade. Agora a mente, parte psicológica, parte espiritual. E por fim, um conselho aqui. Vamos lá. Uma bagunça. Sei que tá de ponta cabeça, tá, gente? Normal. Logo, logo eu vou voltar a câmera para cima aqui. Mas você consegue tirar um print aqui bem legal agora das cartas, se você quiser, né? Lá tá todas as cartas aqui. Hora do print, gente. Essa é a leitura. Tira o print e inverte aí depois no seu celular ou no seu computador, hein? Vamos lá então para a leitura em si? Bom, nós começamos aqui de maneira bem positiva. O seu mês de março está sendo marcado pelo 9 de copas. 9 de copas é uma carta de satisfação emocional, de senso de realização. Basicamente, é como se você tivesse feito um bom trabalho recentemente, tem se esforçado, tem se dedicado, seja em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, em relação ao seu desenvolvimento pessoal, em relação ao seu relacionamento afetivo, tanto faz. Vejo você fazendo um bom trabalho, sabe? E agora colhendo os frutos desse bom trabalho. Não é uma carta que mostra um mês muito agitado, no sentido de ter que fazer muita coisa, passar por muito estresse ou por muita coisa assim. Temos aqui um cara sentado, de braços cruzados, tá tudo bem. É mais colheita do que plantio. Claro que o plantio sempre existe, gente. Trabalho sempre existe, né? É ingenuidade a gente achar que é só colheita, né? Eu acho muito errado, inclusive, esse pensamento, né? Os próprios budistas dizem, antes da iluminação, carregar água, cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água, cortar lenha. Você tem que continuar trabalhando. A vida é isso. Quando a gente morre, a gente trabalha do lado de lá. Tem dessa de descanso em paz, não, tá? Mas março é um momento leve. Você vai trabalhar com alegria porque a colheita está sendo muito boa, os resultados estão sendo muito bons. E atenção, gente, não estou falando sobre trabalho, emprego, não somente isso. De repente, por exemplo, nós tivemos várias dificuldades no relacionamento recentemente, conversas difíceis e tal. Março vai ser mais leve. Por quê? Porque vocês conseguiram conversar com sabedoria e hoje vocês colhem os frutos disso. Momentos de paz e tudo mais, tá? Então, de modo geral, é um mês de satisfação emocional, de resultados acima do esperado. É um mês muito tranquilo, tá? Mas vamos ver aqui na prática, né? Cada uma dessas coisas aqui. Questões materiais. Temos a carta do imperador para trabalho, dinheiro, saúde, corpo, aparência física, tudo mais. Ou seja, assuma as rédeas dessa parada aí, tá? Não vai sendo levado no piloto automático, não vai trabalhar naquilo que você não quer trabalhar, não vai deixar de fazer escolhas, tomar decisões importantes porque mandaram eu fazer assim, mandaram eu fazer assado.
Não, você é o imperador. Você tem que usar, honrar esse trono e essa coroa aqui e assumir as responsabilidades sobre tudo na sua vida, pelo menos em relação às questões materiais. O que você faz como trabalho, qual projeto você entra, de que forma você faz, como você expressa isso para as pessoas, como você busca suas melhorias, como você busca expandir seus territórios, conquistar coisas novas na área profissional, na área financeira. Tá nas suas costas. Essa aqui é uma carta que joga a responsabilidade para você, tá? Eu vejo que desde que você haja com organização e racionalidade, tá tudo certo, tá tudo em paz. Porque o imperador mostra que você tem esse potencial de fazer um bom trabalho esse ano, de conseguir cuidar de você, de ter uma boa administração financeira, tá tudo certo. Só precisa de agir com organização e agir com racionalidade. Ou seja, preparar o terreno, fazer escolhas baseadas em análise, fazer planejamento antes de sair tomando decisões por aí, tá? Tudo isso é muito importante, vai trazer um aterramento assim para sua energia, para que você possa conduzir bem esse mês, tá? Mas eu também considero uma carta muito positiva aqui. Agora, para as questões emocionais, tá um pouquinho complicado, por quê? Cavaleiro de Espadas, ele é uma carta muito volátil. Não mostra tanta segurança ou estabilidade no seu coraçãozinho aí, ou nas suas relações. Então pode ser que você mesmo esteja se sentindo assim, eu não sei muito bem o que eu quero, não sei se eu quero ir para lá ou para cá, não sei se eu me dedico para essa pessoa ou não, tá? Ou as pessoas ao seu redor, pessoas com as quais você se relaciona, também podem estar nessa vibe do Cavaleiro de Espadas. Claro que, Renan, eu sou casado faz 10 anos. Calma, tá tudo bem, você vai continuar casado, tá? Não é o fim do mundo. Mas você pode perceber uma energia muito assim, sabe? Assim, muito assim. É indo de um lado pro outro, assim, oscilando. Você percebe que não existe tanto aquele firmamento, aquela retidão. Isso é normal, gente. Por isso que num relacionamento sério, de longo prazo, a gente tem que ser muito firme, porque vai passar por momentos onde a energia não tá batendo tanto, de repente a conversa não tá tão amistosa quanto antes, você percebe a pessoa um pouquinho distante. Calma, vai passar, vai melhorar, mas o alicerce tem que ser firme, tá bom? Para quem é solteiro e tá buscando relações por aí, não é o melhor mês para você consolidar um namoro, porque essa decisão pode vir de maneira mais impulsiva do que de maneira planejada, por conta do Cavaleiro de Espadas. A pessoa pode se declarar para você, mostrar-se apaixonada, mas daqui a 2 semanas ela pode esquecer seu nome, porque tá indo pro outro lado. De repente o vento soprou pro outro lado e ela foi, entendeu? Então, muito cuidado com a volatilidade do Cavaleiro de Espadas. É uma carta que pode ser bacana para experimentar coisas, para ver aonde sua energia está indo, sentir. Mas tome cuidado para não entender isso como regra, como firmamento para sua vida, tá? Muita coisa que acontece na sua vida amorosa durante o mês de março, seja acontece internamente, no seu coração, seja acontece do lado de fora, pode ser coisa passageira, certo? Agora, em relação à comunidade, as pessoas ao seu redor, suas relações pessoais, interpessoais, né? As pessoas ali com as quais você se relaciona, sua vida social, nós temos uma carta que propõe algumas pequenas mudanças. Propõe que você mude um pouco os ambientes que você frequenta, propõe que você mude um pouquinho, recicle levemente ali o seu ciclo social. Essa é uma carta que está sempre falando sobre mudanças, né? De repente, até mesmo, ela pode ser um conselho para que você faça uma viagem, né, dentro do mês de março, que você faça uma questão geográfica. Você sai em outra, vou sair em outra cidade hoje, sabe? Alguma coisa assim, de distância mesmo geográfica, ela pode estar indicando também aqui. Mas de toda forma, é importante você pensar assim que talvez você esteja frequentando os mesmos lugares mais por piloto automático do que por decisões conscientes. Então, Seis de Espadas se pergunta, por que não tentar um lugar diferente? Por que você está indo sempre no mesmo barzinho, no mesmo restaurante e tal, na mesma praça? Por que não tentar ir do lado de cá, tentar fazer uma coisa diferente? Experimentar coisas, sabe? Ah, não, mas eu gosto muito desse lugar. Tudo bem, semana que vem, mês que vem você volta aí, mas hoje vai para uma cidade vizinha, vai para um lugar diferente, conversa com uma pessoa diferente. De repente está acostumado, por exemplo, a conversar durante a semana, assim, pelo celular, assim, mandando reels para as pessoas ou trocando ideia com amigos, sempre com as mesmas pessoas. De repente chama um amigo de longa data que faz tempo que você não conversa, tenta trocar uma ideia com ele, tenta fortalecer um laço com alguém importante para você, mas que está meio distante ultimamente, sabe? Enfim, experimente. Experimente coisas diferentes na vida social, sabe? Se aproxime de pessoas diferentes, mude um pouco seus hábitos em relação a como você se comunica com as pessoas ao seu redor. Agora a parte mental, e olha que interessante.
Na parte emocional, na parte do coração, nós tínhamos uma carta muito mental, que é o Cavaleiro de Espadas. Já na parte mental, nós temos uma carta muito emocional, que é o As de Copas. Essa é uma carta que normalmente fala sobre abertura emocional. Só que essa abertura emocional não acontece exatamente no seu coração, ela está acontecendo na sua cabeça, né? Então vamos entender? O que nós temos aqui são ideias, insights, abertura, entrada assim na sua cabeça, não é entrada de calvície, não, viu? Tipo assim, né? É entrada na sua cabeça para que boas ideias possam vir. Só que essas ideias não são exatamente, na casa aqui do Vale de Copas, ideias muito focadas com projetos profissionais, trabalho, finanças, né? Aqui eu vejo você mais uma vez experimentando coisas na questão da vida afetiva, do amor e tudo mais, das suas relações, né? É como se você estivesse pegando tudo que você sente assim, em relação aos seus amigos, a seu parceiro, sua parceira, as pessoas que você ama e trazendo isso para um lado racional, tentando mudar a forma como você lida com essas pessoas, tentando se abrir para novas possibilidades, tentando se aproximar de outras pessoas. Então, a sua mente vai estar focada em trabalhar seus processos emocionais. A sua mente vai estar focada em melhorar seu relacionamento afetivo, em melhorar a sua relação com você mesmo, questões como perdão, auto-perdão, amor próprio, um trabalho de autoestima, uma ressignificação da sua autoimagem, um processo de autolapidação. Tudo isso entra em questão aqui no As de Copas, tá? Então, a sua mente vai ser um instrumento muito poderoso nesse mês para fortalecer suas relações, para fortalecer os vínculos que são positivos para você e talvez também até para cortar fora alguns vínculos que não são tão bons, né? Então, ela reforça a ideia de reciclar um pouquinho o ciclo social, mas eu diria que aqui nesse caso é ainda mais profundo, né? Pode falar sobre amor próprio e questões pessoais também, que também podem precisar ser olhadas através de outra perspectiva, tá bom? Agora temos uma mensagem da espiritualidade no Cavaleiro de Ouros. Mensagem muito simples, a mensagem é devagar e sempre. Eu sempre gosto de falar isso sobre o Cavaleiro de Ouros, né? Quem me conhece aqui, já fez curso comigo, já cansou de ouvir, mas eu vou falar de novo. O Cavaleiro de Ouros, todo cavaleiro simboliza um avanço, né? Um progresso, um andamento de alguma coisa. O cavalo simboliza isso. Porém, o Cavaleiro de Ouros dos quatro é o mais lento. Por quê? Porque se você vê, o cavalo dele tá parado. E ele tá com uma armadura muito pesada. E o que eu gosto de dizer é, essa armadura é muito pesada. O peso dela protege ele. Ela é pesadona porque ele está preocupado com a segurança, com a proteção. Só que o mesmo peso que protege é o peso que atrasa a caminhada. Não tem como você querer ser rápido em alguma coisa se você está prezando pela segurança. É meio que uma coisa contrapõe a outra, né? Então, se você está querendo uma consolidação mais firme, seja dos seus negócios, de suas relações, de suas metas pessoais, tanto faz. Você precisa entender que existe um processo. Que esse processo leva um tempo e que esse tempo exige aceitação. Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois. O Cavaleiro de Ouros jamais faz isso. Ele entende o tempo dos processos, por isso ele vai devagar, ele vai observando o caminho, ele vai olhando por onde caminha, tá? Então, essa é a mensagem para o seu mês de março. Acho que é uma mensagem muito legal para você guardar aí no seu coração aí. E durante esse mês, de vez em quando, você vai lembrar. Você pode estar reclamando de um processo que demora, de um trabalho que você faz que não vem o retorno, de uma pessoa que te enrola para pagar. Enfim, aí você lembra, devagar e sempre. O processo está aí, está acontecendo. Então as coisas vão dar certo. Essa paz, essa calma, essa serenidade do Cavaleiro de Ouros vai te trazer muita segurança, vai te trazer muito conforto nesse momento. Por último, temos um conselho aqui, que é o conselho da Lua. Eu vou dividir em dois conselhos, na verdade. Primeiro conselho é para que você foque na energia feminina. Seja na sua energia feminina que você tem dentro, porque todos temos, independente de ser homem ou mulher, trans, independente de orientação sexual, independente do que for. Todos temos energia yin e energia yang, tá? Então, esse mês preza pela conexão da energia yin. O que isso significa? Introspecção, meditação, atividades de baixo estímulo, coisas mais passivas do que ativas. Maior conexão com a noite do que com o dia, coisas nesse sentido. Tudo isso é energia feminina, tudo isso é yin, tá? Mas na prática você pode também, por exemplo, questões de elementos, conectar com o elemento terra e elemento água, muito importante para esse mês. E até de maneira mais prática, se conectar com mulheres, conversar com mulheres, né? Com sua mãe, com sua parceira, com sua filha, suas amigas. Estar mais próximo de mulheres do que homens, se abrir mais para mulheres do que homens
é um mês com uma energia feminina muito forte aqui, pelo que eu percebo na Lua. A segunda dica é para você tomar cuidado com confusões, né? Por quê? Porque a Lua fala sobre confusões e ilusões que podem estar acontecendo, mas como conselho eu vejo muito importante que a questão da intuição, te tirando dessas confusões. De repente você não sabe muito bem para onde ir e tal, e de repente você tem que se entregar para o que seu coração está falando para você. A indicação do caminho que vem através da sua sabedoria interior, sabe? Então, às vezes a resposta vai estar aí. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: quando a escuridão pairar, deixa o mistério ser seu guia. Na penumbra total da noite, a única luz que nós temos é a luz da lua, que a luz da lua por si só é uma ilusão, né? Ela só está refletindo a luz do sol. Então a gente fica meio confuso, não sabe para onde vai, mas tem que trabalhar essa confiança, né? Essa confiança na nossa intuição, na nossa sabedoria interior, para fazer a caminhada acontecer. Beleza? Bom, meus queridos, é isso. Geralmente os vídeos de conselho mensais ficam um pouco maiores. Eu estou tentando ser um pouco mais conciso aqui para fazer vídeos menorzinhos, porque o YouTube prefere, né? Eu também preciso do engajamento de vocês. Falando nisso, essa leitura não é gratuita, tá? Para quem tá achando que é gratuito, sinto muito, não é gratuito, tá? O preço dela é um like no vídeo e um comentário aqui embaixo. Pode ser um comentário de um coraçãozinho, de um emojizinho ou qualquer outro tipo de comentário, tá? Mas isso fortalece demais aqui o canal e me incentiva a continuar gravando vídeos para vocês, tá? Não se esquece também de me seguir no Instagram, dar uma olhadinha lá, porque lá também minha comunicação é muito maior, tô sempre presente por ali, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Que março seja um mês abençoado para todos nós. Gratidão por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Valeu!